Eu cumprimento os irmãos com a saudosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Que os irmãos estejam tendo um dia abençoado para a glória do nosso Senhor. Amém, meus amados e queridos irmãos. O Senhor mandou vir gravar e eis-me aqui para servir ao meu Senhor. Aleluia. Eu falei para os irmãos que eu estou tomando este tempo para me ter o meu particular com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Antes de nós darmos início à nossa campanha, que vai começar dia 9, agora na próxima semana, amém? Assim que eu espero que os irmãos estejam aí no fogo de Jeová, no calor do Espírito Santo, se preparando para essa maravilhosa campanha que o Senhor Jesus deu ordem. Quando o Pai dá ordem, ele se garante. Aleluia. Irmãos queridos, vim aqui transmitir uma mensagem aos irmãos, não tive não foi nenhum arrebatamento, foi visões no meu quarto, revelações profundas das quais o Senhor me passou e mandou abordar esse assunto das quais eu vou falar agora, né? Mas antes eu vou responder uma pergunta, aliás, duas perguntas que me fizeram. A primeira pergunta que me fizeram, que me estão pedindo oração especificamente para ser batizado com o Espírito Santo. Meus amados e queridos irmãos que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, que estão nesta busca, se o Espírito Santo ainda não batizou, é porque ele ainda não viu graça. É o Espírito Santo que vê graça, meus irmãos, não tem nada a ver com a oração, amém? Eu fui batizada no meu quarto sozinha. Participei de uma campanha do nosso querido amado irmão Feliciano, né, e recebi a profecia que ia ser batizada e eu fui batizada naquela mesma madrugada, aleluia. Já estava nos meus propósitos, assim que o Senhor viu graça. Como eu falei, eu recebi o batismo do Espírito Santo quando eu deixei as minhas vaidades, a minha calça, o meu batonzinho, a minha chapinha, quando eu passei a santificar o meu corpo, minha alma e meu espírito, quando eu deixei minha novelinha, quando eu deixei de escutar minha musiquinha flashback e todas essas coisas do diabo que são para sujar as nossas vestes espirituais e nos manter cativos no mundo espiritual. Coisas que no mundo físico elas parecem inofensivas, que não tem nada a ver, mas no mundo espiritual o baile é diferente. Elas nos mantêm, além de nos manter cativos, por estarmos vivendo uma vida que não tem nada a ver com a santidade do Senhor, Harikalamaya, que não tem nada a ver com uma vida santa do Senhor, ainda vai nos condenar e nos levar para o inferno. Música secular, televisão, Netflix, todas essas coisas eu fazia, um linguajar chulo, falar palavrão, mentir, tudo isso. Então por isso que eu sou muito cautelosa com tudo que eu passo aqui e não gosto de forma alguma quando me dizem, irmã, ore por mim, se Deus profetizar alguma coisa, eu não gosto. Profecia é uma coisa muito séria, meus irmãos. O Senhor me deu pela sua infinita misericórdia esse dom. Amém? Ele me deu este dom pela sua infinita misericórdia, né? Você tem que ter costa larga para você ter um dom da revelação, do Senhor mostrar o mundo espiritual, porque tem gente que não tem estrutura. Eu já estou estruturada na palavra. Eu já estou estruturada para ver o mundo espiritual. Eu já vi Satanás de várias formas, como eu disse, mas tem gente que não pode escutar um barulhinho de panela que já está tudo se mijando em cima, com medo. É desse jeito. Eu já estou estruturada, já tive frente a frente com Satã, nas minhas muitas experiências e aqui em casa também. Então, o Senhor, ele capacita os seus soldados antes de colocá-los para a guerra. E é por isso que quando os irmãos me perguntam para mim assim, irmã, ele está com a vida fraca. Quando falo ele ou ela, me refiro ao sexo masculino ou feminino. Está com a vida fraca, não consegue se reerguer, não está conseguindo jejuar, não está conseguindo nem dobrar os joelhos. Não está conseguindo se reerguer. E aí vai orar por outro? É um pouco contraditório isso. É que nem aquele que vai trabalhar com libertação, ele não está liberto. Nós já vamos entrar neste assunto. Baseado naquilo que o Senhor me mostra e na sua palavra, com certeza. Então, os irmãos que estão buscando o batismo do Espírito Santo, continuem se santificando, continue buscando, continue fechando as brechas para você não receber o batismo, né, que é esse batismo, vamos dizer, do espírito do erro, do engano, que batiza muitas mulheres que estão nas suas vaidades com o espírito do anticristo, que foi o que o Senhor me disse, com o espírito de Jezabel, que foi uma profetisa que perseguiu os servos do Senhor. Amém?
Então, santifique-se, que é o Senhor que vai ver graça. Você pode ser batizado em uma das campanhas que nós vamos fazer aqui no canal, ou você pode ser batizado no seu quarto sozinho, mas faça a sua parte. É o Espírito Santo que vai ver graça. Se você não foi batizado até agora, algo está errado na tua vida espiritual, e é isso que você tem que falar com o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Diga, Senhor, eu preciso do Espírito Santo, porque realmente, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos vencer as dificuldades dessa terra. Ele é nosso amigo, ele é nosso consolador, ele é o mediador. É ele que coloca as palavras na boca dos santos. Quando eu falo os santos, eu falo daqueles que vivem a doutrina, porque foi isso que Jesus me ensinou. Eu não refiro a crente mundano, a crente incrédulo, a crente que quer fazer as suas próprias regras, os seus próprios estatutos, vivendo a palavra pela metade, sendo que a palavra é completa. Que prega só alguns capítulos isolados para justificar os seus pecados, que mistura o tempo da lei e o tempo da graça, e está mais perdido que cachorro em caminhão de mudança, como fala a pastora Nadir. Né? Não é dessa forma. Então continue se santificando, continue fechando as brechas, não fique de mão dada com o mundo, porque senão o Senhor não vai te batizar, exceto que você queira receber esse falso batismo que está na vida dessas mulheres que profetizam, falam em línguas. Aliás, tem umas que profetizam e não se cumprem, né? Olha a vergonha. Meus irmãos, o Senhor não é filho do homem para mentir. Ele, quando profetiza, ele cumpre. Ele cumpre. Às vezes o Senhor entrega uma profecia, pode demorar até como 10 anos, 1 ano, 5 anos. Mas ele cumpre, porque ele não é filho do homem para mentir. E outra pergunta, meus caros e amados irmãos, aleluia, glória a Deus, que eu vou falar para os irmãos, é sobre uma irmã que me mandou um e-mail para mim, perguntando, eu vou colocar aqui, porque todos sabem que eu prego doutrina, mas eu não sou religiosa, então tem perguntas que me fazem, das quais o Senhor já me disse, mas não vou responder. Porque o Senhor não me autorizou a falar sobre este assunto. Como, por exemplo, me perguntam se a marca Electrolux é consagrada aos demônios. Sim, ela é consagrada, assim como a Electrolux, assim como a Consul, assim como a Chevrolet consagrada aos demônios, assim como a Honda. E aí, você vai jogar o teu carro fora e tua moto? Joga aqui na porta de casa, que eu vou fazer uma oração, né, oferecendo a Jesus. Porque nós precisamos nos locomover. Tem coisa das quais nós vamos ter que jogar fora da nossa casa. É que nem panela. Eu vi frigideira, vi coisas, instrumentos que nós temos aqui na terra e precisamos usá-la por necessidade, mas tem no inferno. Eu não vou jogar fora minha panelinha para me fazer minha comidinha quentinha, porque eu vi panela no inferno. Então temos que ser sábios, meus irmãos. Eu não sou religiosa. O religioso, ele coloca muito sal na doutrina e faz o outro tropeçar. Ele faz o outro tropeçar. A maioria dos homens que colocam muito sal na doutrina hoje estão tudo desviado da fora da presença do Senhor. Voltaram para o mundo, são alcoólatras, são fornicários. Eu não sou isso, nem quero ser. Eu quero passar as mensagens do Senhor com muita sabedoria e diligência, apesar de que eu tenho o meu jeito peculiar, que o Senhor nunca puxou a minha orelha por ter esse meu jeito peculiar de passar a mensagem, que é a minha personalidade que Ele me deu. Então, a irmã que perguntou isso é consagrado sim, entendeu? Mas tem coisas das quais realmente não vamos poder jogar fora, assim como o dinheiro. O dinheiro é consagrado aos demônios. Nós precisamos do dinheiro para comprar nosso comer, nosso vestir, que não podemos colocar o nosso coração no dinheiro. E hoje nós vemos muitas pessoas sendo idólatras de dinheiro. E isso o Senhor não aceita de jeito nenhum. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer ser o primeiro em nossa vida. Ele quer ser o primeiro em nossa vida. Ele não aceita esses homens que são idólatras de dinheiro, que cobram para estar no púlpito para pregar as suas palavras distorcidas, né? Porque nem prega a santa palavra, a palavra que salva. Não, eles não pregam. Tanto que nas igrejas dele, tudo quem age são os demônios. Então, você que me perguntou sobre isso, é porque o pentecostal, que as pessoas não tomam a sério, esses pentecostais que são da doutrina, eu sempre falei para o Senhor que eu quero que as pessoas tomem a sério as mensagens. Tanto que eu sempre falo que eu nunca fui ao médico, psiquiatra, psicólogo, porque as pessoas gostam de nos falar de esquizofrênico. Ao contrário, eu estou muito bem psicologicamente. O que o Senhor fala, o Senhor cumpre. O que o resto fala é resto para mim.
A palavra do mestre é o que vale para mim, sabe, meus caros e amados irmãos? Então, tem gente que coloca tanto sal na doutrina que faz o outro tropeçar achando que nós crentes não temos direito a desfrutar nada desta vida, não temos direito de sair um lazer, tomar um sorvete, não temos direito de ver a brisa do mar, não temos direito a nada. Só andar mulambento, fedorento, né? Não pode usar desodorante, não tem nem sabedoria para passar as coisas. Por isso que eu falo, existem produtos consagrados. E é por isso que eu não gosto que as pessoas... Irmã, isso é questão consagrada? Irmã, não gosto. Não gosto. As pessoas têm que aprender a andar com as próprias pernas. O mediador, o intercessor, o professor é o Espírito Santo, não sou eu. É ele que convence o homem do pecado. E quando damos lugar para o Espírito Santo, ele mesmo trata conosco. Porque eu tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens de irmãos que pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor tem testificado as minhas mensagens. Aleluia, glória a Deus, que seja para a honra e a glória do nosso Senhor. E o Senhor tem mostrado para eles aonde está o erro em suas vidas. Sobre a televisão, sobre um produto consagrado. Então isso, os irmãos que têm que ir para o joelho, dobrar seu joelhinho de madrugada e parar com essa história de medo, e perguntar, Senhor, eu quero saber como está a minha vida. Mostre as coisas erradas que está na minha casa. E pode ter certeza. Mas aquele que me pede oração por qualquer dorzinha na unha, não gosto não. Eu nem respondo. Não respondo. É que nem umas que tem depressão. Vive vendo vídeo de pessoas que estão com a vida desconcertada, cheio de demônio, e fica me pedindo desesperadamente oração. Eu já estou orando por todos os irmãos. Mas se a pessoa não fechar a legalidade, os demônios voltam com reforço. Os demônios voltam com reforço. Isso tem uma coisa que me enoja, crente preguiçoso. Porque tem crente que é tão preguiçoso. Ele quer que Jesus cure, liberte, dê porta de emprego, mas ele mesmo não quer ter intimidade com o Senhor. Ele não quer renunciar de forma alguma. É muito, né? Ele não pensa que Cristo ficou horas crucificado numa cruz, rica lamaia, agonizando para que ele fosse salvo. E ele não quer deixar o mundanismo. Ele não quer deixar o pecado. É desse jeito. Os irmãos sabem que eu falo aqui a verdade. O Senhor disse para mim ser parcial com as mensagens, que se vai doer, não vai doer, não é meu problema. Não é meu problema. Eu fui levantada pelo Senhor para falar a verdade. Aleluia, glória a Deus. O intuito é quando a trombeta tocar, os irmãos subirem. Esse é o intuito das minhas mensagens. Não é para agradar os teus ouvidos, não. É para refutar e de frente com o pecado mesmo. Entregaste as artimanhas de Satanás e as tramóias que ele tem feito. Ah, meus irmãos, depois que o Senhor me mostrou as tramóias de Satanás dentro da igreja, como ele engana as pessoas, eu falo para minha mãe, é um olho no peixe e outro no caldo. É um olho no peixe e outro no caldo, você que me entendem. Ah, mas já vamos entrar nesse assunto. Então a irmã que me perguntou se é consagrado sim, minha irmã. Ore aí, entendeu? Agora se você quiser jogar fora, joga aqui na porta de casa que eu faço uma oração, faço bom proveito. Se jogar o teu carro Honda também me vai servir para mim ir para a igreja, se eu não vou caminhando, apesar de são 10 minutinhos, né? Ai, Jesus, tá pensando que nós crentes não tem direito de nada, nem usar um perfuminho, nem usar um desodorante, não usar shampoo, andar tudo mulambento, caindo os pedaços, fedorento, com prego embaixo da sandália. Tudo bem que eu já usei um preguinho embaixo da sandália na época que eu não era de Jesus. Hoje Jesus, pela sua infinita misericórdia, não deixa faltar meu comer, meu vestir, nem nada. Aleluia, porque Ele é nossa providência. Ele é nossa providência, o Rei é nossa providência. O que vamos falar hoje que o Senhor mandou, ordenou, disse, vai lá minha serva e grava esse vídeo e fale sobre esse assunto. Falaremos sobre os falsos arrebatamentos de alguns mentirosos que ficam falando, inventando conversinha que foi arrebatado. Como eu falei, eu não falo o nome de ministério nenhum. Eu estou para refutar o pecado e entregar as tramóias de Satanás. Se o que está à frente do rebanho quer para o inferno, que ele vá sozinho. Mas o rebanho dele eu vou alertar. Harika Lamaia. Eu só não falo o nome do ministério, porque Cristo não me autorizou, não me mandou falar o nome do ministério. Porque se ele mandar eu falar, eu falo, não estou nem vendo. Que quando ele manda, ele se garante. Entendeu, meus irmãos? Quando ele manda, ele se garante. Assim que é isso, meus irmãos. Então, nem sempre que eu vou falar aqui... não vou falar o nome do ministério se o Senhor não mandou, amém? Mas vamos lá para a luz da palavra, antes de dar início ao assunto dos falsos arrebatamentos. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 15 a 16, vamos ler aqui uma parte, aonde está escrito, mas como é santo aquele que vos chamou, que te chamou e me chamou, seja vós santo também. Ou seja, Jesus Cristo é santo e quer que nós sejamos santos.
em toda a nossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de ver, no teu vestir, no teu andar, no teu caminhar, na tua atitude. Ele quer que você seja santo, porque o Senhor é santo. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. O rei é exigente. Falaremos sobre esses falsos arrebatamentos que nós temos visto, de algumas pessoas que ficam falando que foi arrebatado quando elas não foram. Eu estava em oração, não fui arrebatada, mas o Senhor me deu visões enquanto eu estava em oração, porque eu sempre falo que as minhas experiências são quando eu estou com os joelhos dobrados, estando eu de oração, e o Senhor me dá os meus arrebatamentos ou visões e vem falar comigo, tratar comigo, me mostrar algumas coisas para mim não ser enganada. Alguma dessas experiências o Senhor me permite, me ordena que traga aqui para a igreja e outras não. Então não comecei a ter experiência agora com o Senhor, amém? Mas tudo tem o seu tempo. Tudo é com ordem e decência. É por isso que tem algumas experiências que a pastora Nadir tem, que são de anos, e agora que o Senhor está autorizando que a serva compartilhe com a igreja, porque tem gente que acha que a gente é arrebatado toda semana, e essa é mentira do diabo, que fica colocando na mente dessas pessoas, como se nós fôssemos no inferno de Sititu, como se fosse uma brincadeira o inferno, né? Ah, se soubesse como o inferno é uma coisa séria. Então, as pessoas ficam mentindo, dizendo que elas têm arrebatamento. O Senhor mostrou-me algumas pessoas em visão no inferno que mentiram, que escreveram livros de arrebatamento, que falaram que foram arrebatados, nunca foram arrebatados, e pessoas que estão aqui na terra, que tem canal no YouTube que fica mentindo com conversa fiada, dizendo que foi arrebatado quando não foi. Arrebatamento não é modinha não, tá? Você que fica mentindo que você foi arrebatado não quer viver a doutrina, porque Jesus me disse que quando ele arrebata, ele corrige o pecado. Rica Lamaia. Ele corrige o pecado. A pessoa tem uma experiência de escutar a voz do Espírito Santo, tem uma experiência em sonho, mas a pessoa tem experiências contínuas dizendo que ela foi ao inferno e não quer deixar a chapinha, tá com os ombrinhos à mostra, com penteadinho igual da Ariana Grande, e tá aí toda enfeitada, empiriquitada, igual uma Jezabel. O Senhor mostrou o coração desta pessoa, um coração orgulhoso, viu vários testemunhos aí e matrucou para ela ser famosa. Que vergonha, né? Que vergonha. E para completar, quer fazer oração expulsando o demônio dos outros. Como é que você vai expulsar o demônio dos outros se você não é liberta? Né? Então tem pessoas que ficam mentindo. Um dos testemunhos que o Senhor mostrou de uma de muitas pessoas que mentem, por isso que eu falo, quando eu vejo um testemunho de arrebatamento, o Espírito Santo me testifica se é ou não. Tem gente que fica mentindo dizendo que foi arrebatado, porque o Senhor, quando ele arrebata, ele corrige. Ele nos mostra como está a nossa vida diante dele, o que não vai levar ao inferno. E é por isso que às vezes o Senhor arrebata uma pessoa e leva ela no determinado vale, leva ela num determinado vale, que vai levá-la à condenação. Tipo, quando o Senhor arrebata uma prostituta, ele leva naquele vale das prostitutas. Ele arrebata um homossexual, ele mostra ali um determinado vale. Porque o Senhor Jesus Cristo me disse, serva, quando eu arrebato, a vida espiritual da pessoa muda 180 graus. É verdade? E nasce um temor muito grande no nosso coração. A gente que tem experiências com o Senhor de arrebatamento ao inferno, porque tem gente que serve um Deus medíocre. D com D minúsculo, né? Porque o Deus que eu sirvo, ele é um Deus que cura, liberta, salva, transforma, ele molda, ele tem poder para tirar o nosso espírito e mostrar o mundo espiritual, porque ele tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. A rica lamaia. Ele tem a chave do inferno e da vida. Ele tem poder para ir. Mas tem gente que fala que não é antibíblico. Nunca teve uma experiência. Não consegue ficar de orando nem uma hora. Nunca teve uma experiência. Então, como ele nunca teve, acha que ninguém tem. Graças a Deus, meu Deus, como eu louvo o teu nome por mim não ser mais uma pessoa ignorante espiritual assim. De achar que Deus... Hoje eu conheço Jesus além da Bíblia. E tem pessoas que nunca tiveram experiências sobrenaturais com o Senhor de arrebatamento, mas conhecem Jesus além da Bíblia. Que vivem pela fé. Não tira a credibilidade daqueles que pregam o evangelho santo, da cruz, da renúncia, da porta estreita. Que é esse evangelho que salva. Não é o evangelho do vale tudo, nem da porta escancarada. Aleluia. Então você aí que fica falando que foi arrebatado ou arrebatada, assim diz teu Deus.
Ai, ai, ai daquele que fica falando que foi arrebatado quando não foi. Inventando história para ser famoso, para ser famosa, para escrever livros, para que as pessoas dizem, olha aí, privilegiado, eu peço tanto ao Senhor, meus irmãos, você que tem experiência com o Senhor, peça para Deus nos blindar deste vômito chamado orgulho, vanglória e soberba. Porque Satanás está entrando em pessoas que já são da doutrina, rica lamai, já entrou ali no orgulho da pessoa que não aceita exortação nem correção e não aceita a visão do irmãozinho que é menor que ele, só porque ele está à frente de rebanho. E aí o que Deus faz? Deus abate o orgulhoso, que é isso que o Senhor me falou. Ele abate o orgulhoso, Ramachalamaia. O varão e a varoa pode estar com essa lamparina acesa, cheio de azeite, cheia de unção. Ele pode ter a autoridade do alto, mas não é dele nem dela. Não é nosso, é do Senhor. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a sua glória é intocável. Intocável. Graças a Deus que o Senhor, Ele não permite que eu mostre a minha imagem aqui. Mas eu sei que isso é temporal. Ao contrário de algumas varoas e varões que vivem a doutrina, que têm experiência que o Senhor permite, esse é um acordo entre eu e o Senhor. Cada um tem o seu trato, né? Digamos assim, né? Cada um tem seu trato, porque quando eu tiver que entregar a cabeça aí, vão querer, se já assim mesmo, gravando o vídeo, só com o meu nome já me manda um macumba aqui pra minha casa, e o Senhor vem desfazendo, porque se eu morrer, eu sei pra onde eu vou, rica lamaia. Se eu morrer, é Deus que permite, eu sei pra onde eu vou. Não, porque aquele que está agarrado com Cristo sabe onde vai morar. A morte, ela só é assustadora para aqueles que não estão com a sua vida no altar. Então você que está mentindo, para de mentira, de falar que foi arrebatado ou arrebatada, que tu não foi arrebatado coisa nenhuma. Porque quando o Senhor arrebata, Ele corrige. E para de ficar rindo de nós que somos pentecostais. Porque se nós somos pentecostais, que vivemos a doutrina, estamos errados e vocês estão certos, ou vocês estão certos, acho que vai tudo pro inferno. Porque o Senhor me mostrou que Ele não está nesse negócio, não. Ele gosta de crente santo, que vive uma vida denegada. Oh, aleluia, como Ele é santo. Até a presença do Senhor cria um temor no nosso coração, meus irmãos. É um temor, rica lamaia, que Ele coloca em nossos corações de não pecar. E é por isso que eu passo as mensagens. Eu não gosto quando os irmãos vêm pedir oração para mim e dizem, irmã, revele a minha vida. Eu não gosto, porque é uma responsabilidade. A gente que tem o dom da revelação, não podemos estar revelando como se fôssemos tarólogas ou como se fosse cartomante. É uma coisa muito séria. Porque a cortina do mundo espiritual foi aberta, já não existe impedimento. Então, você que fica falando que foi arrebatado e não quer deixar a tua chapinha, não mudou a tua forma de ser, orgulhosinho, orgulhosinha, com peitinho de pombo, como eu falo, né? Se tu não parar com essas mentiras, o Senhor vai te envergonhar. Rica lamaia. O Senhor vai te envergonhar. Para de mentira, de falar que foi arrebatado quando não foi, porque quando o Senhor arrebata, Ele corrige os seus santos e a vida da pessoa muda a 180 graus. Nunca mais é a mesma. Aquele que vê a eternidade, que fica de frente a frente com Satã, ou que vê o inferno, ele sabe que aquele lugar não é uma brincadeira. Não é um sititu. E hoje muita gente quer ser arrebatado de qualquer jeito, com a vida toda desconcertada. Existe uma diferença de você ser arrebatado para ver o sofrimento dos perdidos e aquele que vai lá e passa por tortura e sente na pele o sofrimento dos perdidos. É tudo ao mesmo tempo, meus irmãos, no inferno. A sede, a fome, o cansaço, a própria consciência, os demônios atormentando e outras coisas mais. É tudo ao mesmo tempo. A pessoa já entra na eternidade sofrendo, rica lamai, é triste. E aí como é que eu vou ficar brincando? Eu tenho que ser cautelosa, prudente em passar as mensagens aqui. Ai de mim se vier passar mensagem mentirosa aqui. Eu, por mim, eu nem gravava, eu ficava no anonimato, que é muito mais fácil. Mas o Senhor me chamou para este ofício e eis-me aqui para servi-lo. Se vão me escarnecer, me chamar de herege, de mentirosa, entre aqueles que me chamam e o Senhor. Mas eu sei que quem trata comigo e sei que as minhas experiências não me vieram com a vida toda desconcertada, não. Ramachalamaia. Aquele que passa a mensagem do que acontece atrás do mundo espiritual, ele tem briga diretamente com Satã. E se não é com Satã, é com os demônios. E se não é com os demônios, Satanás levanta as pessoas que não são libertas para perseguir esse vaso. Porque árvore que não dá fruto não incomoda.
A árvore que não dá fruto ou dá frutos podres, ela não incomoda o inferno. O que incomoda o inferno é o crente separado. É aquele que é leal, fiel ao seu Deus. E que se Deus fala, minha serva, deixa isso que não me agrada, ele vai lá e deixa. Minha serva, eu não gosto disso, ele vai lá e faz. Então tem arrebatamento que eu não sei que é Jesus ali. A Mary, ela foi arrebatada realmente. Mas ela não foi no vale. Ela não foi no vale das pessoas que se pintam, que usam o cabelo, mas ela viu vários arrebatamentos. Foi o Senhor que quis fazer assim. Foi o Senhor que... Aquela coreana que pintou o inferno, ela quando teve experiência com o Senhor, ela não vivia a doutrina. Mas o Senhor, ela tinha 17 anos na época, mas o Senhor viu sinceridade na sua oração. Foi a sua oração aquebrantada e um espírito contrito que fez com que o Senhor visse sinceridade e desse experiência. O Senhor disse que ela não vivia a doutrina, mas hoje ela vive a doutrina, o Senhor me disse. O Senhor me disse, hoje ela vive a doutrina. Ela pintou o inferno. Tudo que ela viu ali é muito pior. Você vendo aquela pintura ali, é pior. Ela só pintou algumas partes do inferno. Porque o inferno ele é grande, ele tem lugar para todo o planeta e mais 2. Ele é enorme e ele se alimenta de almas porque ele é insaciável. Então você que fica falando de arrebatamento aí, abre teu olho, que o Senhor vai te envergonhar. Fica colocando o nome do Senhor, fica dizendo que Deus mandou falar isso e falar aquilo quando ele não falou nada. Bando de mentiroso, não tem temor ao Senhor, fica brincando, tá pensando que o que é para ser famoso? Se arrebatamento é para ser famoso não. A glória é do Senhor. Quando o Senhor arrebata, ele tem os seus propósitos. Tem seus propósitos. É para nós virmos avisar aqui aos irmãos que não vá parar naquele lugar. As mensagens é para salvação, não para condenação. Para que possamos abandonar o pecado e colocarmos no eixo a nossa vida espiritual diante do Senhor. Não é para ser famoso coisa nenhuma. A vida de um cristão tem que ser direcionada pelo Senhor em tudo, meus irmãos, em tudo. Aí a pessoa não quer deixar o seu penteadinho de arena grande, nem sua chapinha, nem seu saltinho alto, e vem com essa carinha de mosquinha morta falar que foi arrebatada. Tem uma coisa que eu não gostei, é de gente com cara de mosquinha morta, porque são os perigosos. São esses que comem mingau pela beirada, que nem mineiro. Come e nem compartilha com a gente. Os irmãos sabem que eu sou debochada mesmo, né? Mas é mesmo. Aí a gente que fala firme, alto, ele já acha que a gente tem raiva no nosso coração. Se não tivesse raiva, a gente não pregava a verdade. Porque aquele que tem amor pelas almas, ele prega a verdade, doa quem doer. Se vai doer ou não vai doer, não é o problema daquele que passa a mensagem. Que a gente não vem para convencer. Quem convence é o Espírito Santo de Deus e da verdade. Aleluia. Vamos falar sobre outro assunto aqui também que o Senhor mandou eu falar sobre as obras mortas que ele não recebe. Eu vi uma moça que ela faz pregação na rua com a caixinha assim e com o microfone que ela fica nas ruas aí, falando do amor, da misericórdia do Senhor, que eu já falei que isso é uma das tramóias de Satanás, que a pregação, ela muda, vamos dizer assim, conforme a pessoa, né? Eu não posso pregar para uma pessoa que é já velhaca, que está com seus cabelos brancos, que está na fornicação, que está no adultério, que já tem a sua peregrinação, assim, de cristão, que se titula cristão, para uma pessoa que está ali no leito, que eu vou falar, aceita Jesus, Jesus te ama, Jesus pagou um preço alto. Essa pregação que eu vou falar, mas para a pessoa que já conhece a palavra de Deus, eu vou falar isso, eu vou falar, deixa teu adultério. Se a gente for orar para uma pessoa dessa, que está há mais de 40 anos dentro do ministério, como é a oração que eu vou fazer para uma pessoa dessa? Sai, demônio do adultério. Sai, demônio da incredulidade. Vai ser expulsando os demônios. Vai ser desse jeito. Sai, demônio do adultério. Sai, demônio da incredulidade. Sai, demônio da apostasia. Vai ser só expulsando os demônios que tem na vida da pessoa. Santo Deus. É diferente de uma oração que eu vou fazer para o irmãozinho que está ali no leito e que Deus está tratando para recolhê-lo. Vou fazer uma oração de apelo, de misericórdia, para que o Senhor vá ao encontro desta alma e purifique para levar, porque a alma tem que passar pelo processo de purificação antes de entrar no reino de Deus. Aleluia! Nada do céu, nada da terra, perdão, entra no reino do Senhor.
Às vezes que eu fui arrebatado, eu recebi uma roupa branca e uma sandália como algodão, vou dizer assim para os irmãos no céu. Nada entra, nem a roupa daqui da terra entra no céu. E nós vamos falar sobre isso, sobre as obras mortas. Vi esta jovem pregando na rua e realmente fiquei feliz de ver esta jovem pregando, não tem nem 30 anos, deve ter uns 20 alguma coisa, pregando nas ruas, fazendo orações pelas pessoas. E hoje as pessoas estão muito presas na igreja física, não querem mais pregar nas ruas, nos hospitais. São poucos, a obra é grande, mas os ombreiros são poucos para esta obra. As pessoas estão muito presas na igreja física, o Senhor não quer isso. O Senhor quer que seus ombreiros vá nos hospitais fazer o apelo, o Senhor quer que os ombreiros vá para a rua. É tudo pela direção do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor disse assim para mim, eu não recebo as obras dela. Eu falei, Senhor, porque olha, eu vi o empenho dessa moça, todo dia sair com a caixinha para pregar na rua. Eu não recebo minha serva, eu não recebo. E eu falei, Senhor, mas ela está empenhada, eu não recebo. Olhe para ela. E eu olhei. Ela não vive a minha doutrina, como é que eu vou receber? Como eu vou receber as suas obras? Não recebo. Assim como o Senhor não recebe jejum de gente com os lábios pintados, Ele não recebe louvores das cantoras gospels que estão com o espírito de Jezabel nos altares, Ele não recebe, Ele é santo. E nesta hora o Senhor com muita autoridade, e enojado, as pessoas têm que entender que eu sou santo, Ramachalama, eu sou santo, não pode entrar nada impuro no meu reino, Remecalamaia. Nada impuro entra no meu reino. Reclamachalamaia, eu sou santo, isso é engano de Satanás, colocando em muitas mentes que não tem que deixar a vaidade, que não tem que deixar o batom, que não tem que deixar o salto alto, que não tem que deixar a roupa apertada, Ramachalamaia, que não tem que deixar reclamar os seus pecados. Eu sou santo, eu não recebo, eu não recebo, eu não recebo. E eu vi orações dos santos, dos verdadeiros santos do Senhor que vive a doutrina, Reclamaia, subindo como bola de fogo, os demônios tentando pegar as orações, eles não conseguem. Eles não conseguem, porque essas orações sobem como bola de fogo. E eu vi as minhas orações também subindo. Oh, glória, que coisa linda. E nessa hora me deu pena desta jovem. E eu disse, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? O Senhor quer que eu fale com ela? O Senhor disse, não fale, porque ela não vai acreditar. Ela despreza a minha doutrina. Mas você pode orar por ela. Então eu vou colocar o nome dela no meu caderninho de oração e vou passar a orar por esta jovem. Ela está sendo enganada pelos demônios. Tem a mente cauterizada, desprezando a doutrina. Eu já falei várias vezes, aquele que aceita Cristo, ele tem que abandonar o mundo. Ele tem que adotar-se na doutrina de corpo e alma e espírito, porque nós somos três. E como somos três, temos que nos santificar por três. Corpo e alma e espírito. E é por isso que o Senhor não aprova, Ricalamaia, que as santas coloquem sobrancelha de rena, chape seus cabelos. E o Senhor disse, eu não dei ninguém com o cabelo chapado, eu não dei ninguém com seu rosto maquiado, eu não dei ninguém com tatuagem, eu não dei ninguém depilado. Assim Jesus me disse. Isso é engano do diabo. Olhe, minha serva, e eu olhava as pessoas com suas mentes cauterizadas por este evangelho maldito. Este é o evangelho maldito da atualidade. O evangelho que não existe doutrina, não existe santificação, não existe renúncia. Eles só querem falar do amor e da misericórdia, mas o amor e a misericórdia não está sendo suficiente para as pessoas deixarem os seus pecados. Elas acham porque Deus é amor e misericórdia, vai recebê-las com suas vestes manchadas de pecado. Nós temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque existe dois nascimentos, o nascimento físico, quando nós nascemos neste mundo, e o nascimento espiritual, onde morre o velho homem e nasce o novo homem em Cristo Jesus, na água e no Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, então o Senhor não aceita as obras, e me fez lembrar a época que eu fiquei na igreja da Porta Larga, há mais de 20 anos ali. Pregava nas ruas, pregava nas casas, fazia visita, ensinava as crianças. O Senhor não recebeu nada do que eu fiz ali. Ele disse, eu só passei a receber a tua obra quando você aceitou a minha doutrina e abandonou o mundo. Passou a santificar-se, porque a palavra dele diz, sede santo porque eu sou santo. E pintar os lábios não é ser santo, ver novelinha não é ser santo. $100 de futebol não é ser santo. Fazer posições extravagantes no leito não é ser santo.
Ai, meus irmãos, se eu pudesse abrir a mente das pessoas, mas que convence o Espírito Santo de Deus e da verdade. Então você aí, né, que faz as tuas obras mortas e não quer viver a doutrina, não está servindo de nada, está indo contra a maré. Está indo contra a maré. Contra a maré. O Senhor tem que receber as nossas obras, nossas orações, o nosso jejum, a nossa consagração, o nosso tempo. Tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele tem que receber como um perfume suave em suas narinas. Mas quando a pessoa não vive a doutrina, não vive uma vida santa, denegada, Ele tem que tapar suas narinas porque ele sente o odor do pecado. E é isso que os demônios pegam no terceiro céu. E se as pessoas fazem oração e são respondidas, são os demônios que entregam as bênçãos. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, que existem demônios que respondem as orações, e as orações que são as orações dos santos, que é o Senhor que responde. As orações que respondem os demônios são essas orações impuras. Impuras. Orações interesseiras, arrogantes. Orações de pessoas que não vivem a doutrina. Ai, meu Deus, depois que o Senhor me mostrou as artimanhas do diabo dentro das igrejas, é como eu sempre falo, é um olho no peixe e outro no caldo. Quando eu vejo anguzinho no mingau, eu digo, tem alguma coisa errada aqui, porque não bate com o que Jesus me ensina. Não bate com as coisas que Ele me mostra, e eu caio fora na hora, para não pegar seta de demônio. Ele me repreende. Aleluia. Ó Senhor misericordioso, bondoso e eterno, é assim o nosso Senhor. Ele nos cuida todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Falaremos agora sobre por que nas igrejas não se manifestam mais os demônios. Por que na igreja agora já não manifesta os demônios? O Senhor também mandou eu falar sobre isso. E vamos lá para a luz da palavra no tempo da graça, em Mateus capítulo 2, versículo 26. Ai, Jesus, 26, 12, Mateus capítulo 2, versículo 26. 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsarão então? Vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui foi quando o Senhor, né, ele repreendeu os fariseus quando ele estava expulsando os demônios. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo me disse que os demônios já não se manifestam nas igrejas porque as pessoas não querem viver uma vida santa. Os demônios são queimados através do fogo de Jeová sobre a vida de um santo, sobre o fogo do Espírito Santo, e me fez lembrar das experiências quando eu tenho com ele e vou no inferno, quando os demônios saem tudo correndo da presença de Jesus, pela vida santa, pelo fogo santo que sai do Senhor, que é esse fogo que está sobre os santos do Senhor, Ramachalamaya, que é o fogo do Espírito Santo, que é de uma vida santa. O Senhor também me disse, muitos se tornaram robôs dentro da igreja, já não sente a minha unção, já não sente a minha presença, e os demônios estão lá dentro, né? Cantarolando com o povo, abraçadinho. E aí me fez ver esta pessoa aí que diz que teve um falso arrebatamento, fazendo orações pelos irmãos, Rica Lamaia, para expulsar os demônios. Como é que vai expulsar demônio? Se demônio não expulsa demônio, como está escrito aqui na palavra do Senhor, eles não podem expulsar. Uma pessoa endemoniada que está possessa, que não é liberta, ela não pode expulsar demônio de forma alguma, meus irmãos. A autoridade espiritual não se conquista de qualquer jeito. A pessoa tem que renunciar, ela tem que fechar as brechas, a Rica Lamai, ela tem que fechar as brechas para ela receber a autoridade do alto. E me vão dizer, mas nessas igrejas da Porta Larga, já está tudo combinado, minha filha. Já está tudo combinado entre os demônios. Os demônios, eles combinam entre si para fazer aquela manipulação, aquele showzinho barato que eles fazem ali, fingindo que estão saindo, né? Porque o Senhor me disse, a pessoa que trabalha com intercessão e expulsando demônios, ela tem que ter o dom da visão aberta para ver os demônios sair. Ela tem que ter o dom de discernimento para não ser enganada pelos demônios. O Senhor me falou isso. E muitos da Porta Larga não têm. Estão sendo enganados
Como é que uma pessoa que tem o espírito de Jezabel vai expulsar um demônio? Aliás, na hora que essa pessoa coloca a sua mão na cabeça de uma pessoa, ela passa mais demônio. Existe uma transferência de demônio. Foi como eu vi naquela visão, aquele arrebatamento que o Senhor me deu, a verdadeira graça e a falsa graça, que eu vi lá, escrito na testa do pastor, número 666, estava escrito Sinagoga de Satã na igreja, e eu vi ele pegando a doença de um e transferindo por outro. É isso que acontece. Quando a pessoa que não está com a sua vida no altar não é liberta, ela coloca a mão na cabeça de uma pessoa, existe uma transferência de doença, uma transferência, né? Uma transferência de doença. E é isso que acontece quando uma pessoa que está casada, que é uma só carne com outra pessoa, ela vai trair ali a esposa, ela vai trair o cônjuge dela, ela traz demônios. Porque a pessoa quando casa é uma só carne, como diz na palavra. Então se o marido vai ali trai a esposa, ou a esposa vai ali trair o marido, e tem relação sexual com uma pessoa que não é seu esposo, existe uma transferência de demônio. E aí ela passa aqueles demônios para aquela pessoa. É isso que acontece quando a pessoa tem um marido que é infiel, uma esposa que é infiel. Ele traz a legião dos demônios que ele pegou de uma mulher, né, que ele se prostituiu ali no leito, porque não é sua esposa, não é seu esposo. É muito sério, meus irmãos. Expulsar demônio não é brincadeira. Ramachalamaia. Eles são astutos, inteligentes, manipuladores, eles fingem que saem. E é por isso que quando o Senhor me mostra ministérios que eu vejo que tem legalidades abertas, eles não expulsam, eles estão sendo enganados. Assim como também aquela pessoa que não vive a doutrina santa, fala em línguas que nem sabe que está falando, porque quando é o Espírito Santo de Deus, ele dá a interpretação de línguas. Ramachalamaia. Já teve vezes que eu orei, e para os demônios não entenderem o que eu estou falando, o Espírito Santo me tomou em mistério e me dava interpretação de tudo que eu estava falando, reclamar, para que os demônios não entendessem o que eu estou falando. Porque já está falando. Falar em mistério, mistério celestial, coisa que os demônios não entendem. Coisas que os demônios não entendem. Já está falando, falar em mistérios é uma língua celestial que só o Senhor entende, né? Que os demônios não entendem, mas eles copiam tudo. E é por isso que eu sei que não é o Espírito Santo na vida dessas mulheres que estão no púlpito pregando por dinheiro, cabelo cortado, chapado, coladas como prostitutas cultual. É assim que o Senhor se refere a essas mulheres. São prostitutas cultual. Eu sempre falo que eu não falo o nome nem de B nem de C, né? Eu falo para olhar para os frutos. Porque eu não tenho permissão nem autorização do Senhor para falar, porque na hora que Ele mandar eu falo para ver se o povo acorda. Eu falo. E é por isso que eu não gosto que esteja escrevendo o nome de pessoas aqui no meu canal, porque tem gente aí que é bruxo, bruxa, tá. É pessoas que não servem a Jesus. Eu não gosto, eu apago. Não gosto. Porque aquele irmãozinho que está começando a sua peregrinação ou não tem discernimento, ele vai lá. Porque tem gente que vai ver experiência de arrebatamento, vê por curiosidade. Vê por ver. A nós, quando escutamos uma mensagem que vem do alto, a gente tem que se autoanalisar e ver como está a nossa vida diante de Cristo. Ver que se hoje, de dessa sepultura, se a gente sobe ou desce. Então faça essa pergunta. Se o Senhor hoje fechasse o teu livro da vida, você subiria ou você desceria? Faça essa pergunta para você hoje. Você subiria ou você desceria? Ramachalamaia. Então põe a sua vida no eixo, saia de canais que vão te trazer embaraço, confusão, que não prega a doutrina. Que não prega a doutrina. O que você está fazendo nesse canal? Pegando demônio de pessoas que desprezam a santidade, que desprezam a doutrina, que usa capítulos isolados, que não tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é santo, santo. Ele purifica primeiro antes dele batizar. É desse jeito. É desse jeito, meus irmãos, em Cristo Jesus. Então tenham cuidado com quem vai colocar a mão na tua cabeça, exceto que você seja quem é essa pessoa, que você conhece a vida espiritual desta pessoa, Ramachalamaia. E é por isso que eu falo que se Deus fosse feminista, se ele fosse, vamos dizer, machista, ele não daria autoridade para as mulheres, como deu para Diana, que expulsa os demônios, que vive uma vida santa. Continue vendo as mensagens da nossa irmã,
esta soldada de Cristo que foi levantado pelo Senhor. E claro que também nós temos que dar honra àqueles que dão honra ao Evangelho, Cristo, do caminho espinhoso, porque existe um preço muito alto em passar mensagens, em revelar aquilo que está atrás das cortinas do mundo espiritual, porque não é brincadeira. As coisas do Altíssimo não vêm de mão beijada. Haramachalamaia. Ele dá para os seus santos. O que querem está em sua presença. O que querem viver uma vida denegada. Aquele que fala, eis-me aqui. Haramachalamaia. Eis-me aqui. Não aquele que fala, não tem nada a ver. Jesus só quer o coração. O Senhor Jesus Cristo me disse, se ele soubesse como eu me importo com que os meus santos usam, ai como eu me importo. Isso é mentira do diabo. Então te liberta dessa coisa que Jesus só quer o coração, porque o coração é o órgão mais enganoso. O Senhor quer corpo e alma e espírito. Somos três. Somos três. E temos que nos santificar por três. Por completo. Saem dessas pregações de gente que não prega a doutrina, que fica mentindo dizendo que foi arrebatado. Olha para os frutos. Vive a doutrina? Prega a santidade? Prega a renúncia? Então, são obras mortas. Afinal de tudo, vão perecer em seus caminhos se não derem fruto de arrependimento e não perguntarem como está a sua vida diante de Cristo. Nós, como salvos em Cristo e cristãs, temos que perguntar como está a nossa vida diante de Cristo. Senhor, fala comigo. Eu quero ser salvo. Eu quero ser salva. Mostra como está a minha vida diante de Ti, Senhor. Tem alguma coisa que eu preciso deixar? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que fede tuas narinas? Por favor, tem misericórdia da minha alma. Porque eu sei que tu és santo. Ensina-me a ser santo ou santa como tu és santo. Ramachalamaia. É isso que temos que falar. Não temos que estar fazendo a graça do Senhor um trapo de piso, a sua palavra como se fosse um continho de fada. Porque não é um continho de fada a palavra do nosso Senhor. Aleluia. É isso. A mensagem está entregue. Amém. Continue orando pela irmã Ruth, que eu vou estar orando pelos irmãos, aleluia, pelas suas causas, pelas suas pelejas, pelas suas lutas. Peçam dom de discernimento, peçam olhos espirituais. Não cansem nunca de estar com seus joelhos dobrados diante do Senhor. Não cansem nunca de pedir ao Senhor que venha ao teu encontro e que te ajude a trilhar este caminho espinhoso, Ramachalamaia. É espinhoso, como é espinhoso, mas existe, Ramasurikalamai, uma luz no final deste túnel que se chama salvação e vida eterna, que quando, Senhor, quando o livro da nossa vida fechar, que seja um anjo que venha buscar nossa alma e que não seja um demônio, como já teve pessoas, meus irmãos em Cristo Jesus, que eu vi da porta larga, que foram mais de 60 anos de um ministério, a Rica Lamaia, fazendo a obra de qualquer jeito, achando que a graça lhe dava direito de ver como queria, pregando placa de igreja, desprezando outros irmãos da doutrina. E aí eu vi esta pessoa morrendo e chegando ao inferno, em frente ao trono de Satanás. E Satanás falava, bem-vindo meu servo. E a pessoa disse, por que eu estou aqui? Não, deve ter algum erro. Eu sou servo de Deus. E os demônios riam da cara da pessoa e diziam, você nunca serviu o homem lá de cima, nós te enganamos. Você pregou nosso evangelho maldito, que é este evangelho sem santidade, sem doutrina. É este evangelho maldito que nós temos que fugir. Que nós temos que fugir como o diabo foge da cruz. O evangelho sem renúncia e sem doutrina. Que muitas igrejas estão pregando. Igreja Batista é uma delas. Testemunho de Jeová, Mormons, Adventista. Distorce a palavra de Deus. Porque é isso que Satanás faz. Ele distorce e ele nos quer mais cativos. Porque sabe que a verdade é que liberta. A verdade é que salva. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo de Deus. Saramasuricalamaia. Como ele confirma tudo que eu estou falando, Ramaia, Calamaia. O Senhor diz para a sua igreja, sede santo porque eu sou santo. Ele quer santidade. Ele te quer completo porque ele é ciumento com a tua alma. Ele não quer você servindo ele a mamon. Ele te quer completo. Então te digo, saia fora de pessoas que não pregam a doutrina e que ri dos vasos de Deus, que pagam preço no jejum e na oração e na santificação, que sacrificam as suas madrugadas, Aramá, para não ser enganada por Satanás, evangelhos malditos, mentirosos, que só querem fama e dinheiro, nada mais. Ah, Senhor. Então é isso, meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, orem por mim que eu estou orando pelos irmãos. A paz de Deus.